enfermagem! Estamos começando mais um episódio do melhor podcast da enfermagem. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Luísa Werneck e esse é o Enfermagem Pode. E hoje nós estamos aqui com um convidado excepcional e vocês podem notar que hoje eu estou sem minha companheira aqui, Socorro, que teve que atender uma agenda aí de urgência. Mas vamos aqui honrar o nosso podcast. Vai ser um episódio incrível. Eu ainda não vou apresentar o nosso convidado. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse podcast, porque é um profissional com compromisso com a vida, com a saúde, com a educação em saúde. E a história dele, a carreira dele é, sim, fantástica, é muito inspiradora. E já vocês vão saber de quem que eu tô falando. Mas antes a gente vai dar aqueles recadinhos para você que ainda não segue o Corém nas redes sociais. Segue lá no Instagram, @CoremMG, e também o Instagram do nosso podcast, @EnfermagemPod. Segue também o Corém no YouTube. Lá você se inscreve no canal do Corém, que é @MGCorém. O Corém posta lá, além do nosso podcast no YouTube, vários cursos que são ministrados aqui pelo Corém, estão disponíveis lá no YouTube para você assistir, maratonar, pegar aquele fim de semana e maratonar aqueles cursos, maratonar o nosso podcast. O nosso podcast está disponível também no Spotify, no canal Enfermagem Pode, para você que gosta de ouvir aí um podcast no carro. O Spotify é uma excelente plataforma. E também agora no Cofem Play, o aplicativo do Cofem, no seu celular você consegue também acessar o nosso podcast Enfermagem Pode lá. Então, não deixe de conferir esses canais e de seguir e acompanhar para ficar por dentro de tudo que está acontecendo na enfermagem mineira, brasileira, todas as informações no alcance. Também tem o site do Corém, www.coremmg.gov.br, um site cada vez melhor, feito para atender você, inscrito. Lá você acessa parecer, resolução, cursos, o que está acontecendo na enfermagem, fica sabendo de notícias. Então, não perca a oportunidade de acessar o site do Corém e conhecer todas as facilidades que estão lá disponíveis para você. E a gente também tem a Cora do Corém, que é a inteligência artificial que o Corém criou para se comunicar com os inscritos. Para você que precisa de um serviço, salva aí no seu celular o número da Cora, porque você consegue, através do WhatsApp, solicitar serviços, esclarecer dúvidas aí relacionadas ao Corém. O WhatsApp, para você salvar aí, o número é 31 3238 7500, para você falar aí direto com a Cora, mais uma inovação do Corém para você inscrito, melhorando aí a nossa comunicação. E agora sim, eu vou apresentar o nosso convidado. Então, sem mais mistérios, e se é para mostrar que enfermagem pode, seja muito bem-vindo, Anderson! Muito obrigado por estar aqui, pelas palavras carinhosas. É uma honra, realmente estar aqui no Corém. Muito feliz. Que ótimo, gente. Para quem não sabe, o Anderson ele é enfermeiro, mas ele iniciou como técnico. Ele vai contar essa história aqui para gente. Ele é conselheiro aqui no Corém Minas também. Então, estamos aqui na nossa casa e na casa de todos os inscritos aí do Corém Minas. Ele é professor, instrutor de APH, trabalhou no SAMU anos, a gente estava aqui conversando. É muito tempo aí já nessa carreira da enfermagem, né, Anderson? Muitas histórias, né? Nossa! E aí, pra gente começar, então, conta pro pessoal, para eles entenderem um pouquinho da sua trajetória, como que foi. Você começou lá em 1995 como técnico, ó, mais ou menos. Eu tô stalkeando aí, olhando, né, as suas redes para saber, tá? Mas conta como é que foi esse início e por que você entrou na área de enfermagem? Por que você escolheu ser técnico de enfermagem lá atrás? Eu acho que é a enfermagem que me escolheu. Olha! Bom, anos 90, office boy no hospital, surgiu uma vaga de operador de autoclave na Santa Casa.
Mas para que se fosse, teria o Corém, tem que ter o Corém. E eu fiz, vou fazer então tal da enfermagem para que possa continuar exercendo a minha profissão, né? E fiz o auxiliar de enfermagem. E aí comecei a atuar como operador de autoclave. Só que quando, no estágio, já me identifiquei, falei, não é a CME. E o contato com o paciente, assistência é o que me apaixonei. E daí formei auxiliar, comecei a trabalhar em vários setores do hospital. E daí então, posteriormente eu fiz técnico, né? Aí foram os anos 90. Aí no início dos anos 80, 80 não, 2000, Nem tanto. tô voltando, anos 2000. Bom, aí surgiu a oportunidade, trabalhei numa empresa privada, num plano de saúde, na ambulância, nós montamos o serviço de APH, tudo era muito novo, no início dos anos 2000, estou falando de 25 anos atrás, e passaram-se alguns meses, uma oportunidade surgiu em Belo Horizonte, que era trabalhar no resgate da prefeitura. Nós chamamos de embrião do SAMU, porque até então era apenas uma unidade amassada, era a USA 01, né, onde tripulava médico, enfermeiro e técnico. E aí eu comecei a trabalhar no resgate da prefeitura, comecei a fazer férias dos colegas. E aí surgiu a primeira unidade básica, que era ainda se chamava UR, porque a regulação médica era no bombeiro, nos bombeiros, e aí era o R-7055, foi a primeira unidade. E o primeiro chamado via Cobom, Olha. nós tínhamos, o pessoal do dia tinha montado, a enfermeira falou, Anderson, você pode começar hoje à noite? Posso. E aí o primeiro chamado via Cobom, 7055 é o Cobom, e aquele... Que virar, né? Muito nova a experiência que eu tinha era de hospital, né? A PH era realmente poucas pessoas sabiam. Era algo muito de novo, assim. E quem fazia o APH, o atendimento pré-hospitalar, eram os bombeiros, na parte mais de resgate, né? E então fui. Peguei o grande queimado no meu primeiro atendimento. E foi barra. Olha. Impacto assim, em acesso venoso, não tinha como, né? As queimaduras, superfície corpórea queimada bastante. Aí deu aquele impacto, meu Deus, onde é que eu estou me entrando? Estou saindo da minha zona de conforto, hospital, controlado, ambiente hospitalar, e agora eu estou aqui exposto, sozinho, eu, meu colega condutor, motorista, na rua. Então foi assim, de repente um medo bateu, mas ao mesmo tempo o desafio e a vontade de aprender e de fazer algo diferente. E o tempo foi se passando, fui montando outras unidades, ORs. Em 2003, após a portaria 2048, fui inserido e implantado o SAMU em todo o Brasil. Se eu estiver errado, acho que o Belo Horizonte foi o terceiro ou quarto. E eu estava lá na transição, trocaram o nosso macacão laranja por um macacão azul. E os colegas foram chegando. E me lembro bem que naquela época não havia internet. Os meios de comunicações eram mesmo assim. Então, nós pegávamos, eu lembro que os médicos na USA, nós pegávamos livros do PHTLS, o ATLS, tirava xerox, quando era traduzido, né? Para estudar, para entender um pouco, perguntar, né? E tudo. E não tinha esses cursos, essa facilitação hoje com os acessos aos cursos e tudo. Então a gente aprendeu muito errando. Sim. E aos poucos a gente foi aprendendo, foi tendo domínio nas ruas, nos plantões. Peguei muitas situações graves, pacientes críticos. E para um técnico de enfermagem assistir um paciente crítico, a exposição, o nosso código de ética, era muito, muito complicado. Mas eu tive bons professores, ótimos médicos, pacientes, enfermeiros, pacientes. Eu guardo com muito carinho delas. Hoje nós temos a Patrícia Caran, nós temos a nossa coordenadora atual, está lá até hoje. Nossa, eu vou falar, eu vou esquecer de alguém. Hoje aí vai ficar chique. Mas eu aprendi muito com todas elas. E aí o técnico de enfermagem passou a não tripular mais a ambulância. Criou-se as UBS, as USBs, né? E que é composto com 2 ou um técnico e um condutor. Então, assim, foram muitas jornadas, plantões diários, noturnos, assim. Foi muitas situações. Aprendi muito com a minha profissão, trouxe para a minha vida, assisti muitos pacientes, situações de acidentes, famílias, né, essas estradas perigosas. Então, eu aprendi muito.
E assim, em 2004, eu dando palestra na escola dos meus filhos, não tem aquela coisa, o que seu pai faz? Seu pai aqui para falar? Sim. Meu pai ele é da enfermagem. Tá. Eu fui falar. E fui falar o que eu fazia, e ali virou uma palestrinha entre as crianças. Né? E eu comecei a gostar disso, de falar, né, do que eu fazia, de ensinar ali, mostrar, não pode isso, pode aquilo. Aí eu fui descobrir essa questão de educar, também que foi. Em 2004, nós criamos o primeiro curso de atendimento pré-hospitalar, um curso livre, final de semana. Eu estou falando muito já. Não, tá. Muita história, muito. Tinha história, eu estou tentando resumir. mas uma história tão história mesmo. Não é só a história da sua vida, né? Você vê que é a história mesmo do APH aqui. Então, do assim, é muito interessante. Não, quem né? estiver assistindo vai se lembrar, vai se identificar. Que os veteranos passaram tudo isso. Sim. E nós juntos, colegas, caramba, a gente precisa montar um curso, né? Mas é permitido, não é? Não sei o que a gente pode fazer, não pode. Há lei para isso ou não? Aí nós fazíamos aqui um curso final de semana. Como assim? Nós convidávamos médicos, colegas que trabalhavam no sistema, enfermeiros, as antigas, nós técnicos que tinham algum conhecimento, nós montávamos curso final de semana. Então, de manhã nós fazíamos aulas teóricas e à tarde práticas. E a coisa começou a dar muito certo. Nós começamos lá em Venda Nova. Então, assim, todos que trabalharam no SAMU antigo, praticamente 90%, fizeram nossos cursinhos assim. A gente pagava, o valor era isório, às vezes para pagar os gastos, os custeios, assim. E nós compartilhávamos de muita informação. Os médicos nos ensinavam muito. Foi lá que a gente começou a aprender a entender pneumotórax, atender grandes e pequenas hemorragias, fazer contenção, era pranchar o paciente corretamente, os cuidados com a coluna cervical, enfim, e tal. E foram anos e anos, e eu sempre me identifiquei como instrutor, como professor, mas eu precisava me graduar para me tornar mesmo efetivamente um professor. Isso foi bem depois, mas sempre como instrutor, sempre. Então eu acabei conhecendo todo mundo, os médicos, enfermeiros, técnicos, todos que já passaram pelo SAMU, alguns novos que chegaram, eu não os conheço ainda, alguns. E minha trajetória foi toda o SAMU de Belo Horizonte, depois SAMU de Santa Luzia. E eu gostava muito de receber os colegas que chegavam, porque havia um certo glamour, acho que talvez exista ainda hoje. Existe, né? O macacão, né? O macacão, né? Mas esse macacão, ele tem uma responsabilidade muito grande, essa parte de selfies, tudo passa a ser bobagem com o tempo. Você vê que a tua responsabilidade quando está ali é você, e o desafio, né? A importância de aprender, de conhecer, de treinar. A gente fala, já fiz esse curso, para que eu vou fazer de novo? Já se passaram um ano. Só que você não atende PCR todo dia, você não atende trauma todos os dias. E aí, quando você está na assistência, você percebe que a sua habilidade e destreza está sempre à prova. E é necessário treinar, praticar. Eu, sendo instrutor, dando aula, eu estou sempre repetindo. Então, isso, para mim, é muito automático. Mas, para quem não vê aquilo de muita frequência, e o profissional do APH, como é algo assim, se lida muito com imediatismo, coisa surge assim do nada, te chama para atender um desmaio, chega lá uma parada cardiorrespiratória. Não é nada, chega lá é um atropelamento. É uma agressão física. Então, eu atendi muitos lugares que nós chamamos de área de risco, na área quente. Nós tivemos que aguardar a polícia chegar. Tem histórias engraçadas. Então, chegar assim para perguntar assim, olha, onde que é a rua? O que vocês querem aqui? E a polícia sai correndo. Nós fomos alvejados, nossa ambulância foi alvejada. Isso foi em 2004. E o povo fala, ambulância ninguém mexe, saúde ninguém mexe. A minha colega tinha síndrome de pânico, o meu condutor motorista era gago. Gente. E era rádio, né? Então, o disparou e meu colega gago, central, eu falei, pronto. Já era. Gritando e tal, furou o pneu, então já passamos apertos assim. Várias situações de você ter que chegar no local, atender uma pessoa, por exemplo, agressão física porque um pedófilo. Sim. Então tem aquele julgamento, aí você tem que ter o código de ética, a tua postura, né? Então você vê as dores das pessoas, a realidade assim, como ela é mesmo. E quando se estar no lugar de alguém,
quem já sofreu um atropelamento, quem já esteve na situação de paciente, ali com dor, e os 10 minutos viram 1 hora para quem está esperando, e quando você chega e consegue trazer esse conforto, né? Então eu percebi que a pessoa mais tranquila da situação tem que ser o profissional, o técnico, o enfermeiro, o médico. Quando eu chegava, eu conseguia passar essa segurança, essa paz, isso ajudava a ter assistência, conforto, a dor do paciente, ele te entrega, ele confia em você. E aí você, poxa, tem que dar o seu melhor para aquela pessoa, naquele momento, naquela situação. Então as pessoas não sabem, às vezes, o peso do macacão, da responsabilidade, de saber que você pode errar, você pode ter que responder um processo, porque as pessoas às vezes não entendem o trabalho do pré-hospitalar, acha que você está cometendo, por exemplo, você está demorando ali, acha as pessoas acreditam, pegar, pôr na ambulância e sair correndo. E às vezes você precisa daquele tempo necessário, aquele momento, nós chamamos ali de um período ouro, né, que é necessário para estabilizar a vítima, para que a gente consiga chegar com esse paciente em vida ou uma situação melhor no hospital. As pessoas, não, porque você está demorando, a gente é hostilizado, a gente às vezes é agredido, às vezes, enfim, tudo isso. E tem que lidar com esse psicológico e não perder o foco, que é o paciente, que é a vida, a saúde do paciente. Sim. Não, falou não. Nossa, eu tô aqui ouvindo, assim, pensando assim, que incrível, assim, ser pioneiro de uma história, assim, né, da construção da PH mesmo aqui, de implantação de serviços, o quanto que isso é, assim, maravilhoso. Imagino ter vivido, passado por isso. E aí, quando a gente pensa assim, você viu muitas mudanças, você esteve participando de muitas mudanças e que te trouxeram benefícios na carreira, que eu falo assim, não que você foi privilegiado por estar nas mudanças, mas benefícios próprios porque você foi se descobrindo ali, construindo a sua carreira, foi dar curso, né? Viu como que isso era algo assim que fazia parte de você, a educação, né? De trabalhar isso. E eu vejo que muitas pessoas que acabam prosperando e empreendendo, tendo outras ideias, inovação, e que vão muito para o lado da educação também, são pessoas que estão abertas ao novo, pessoas que estão sempre querendo mais conhecimento. Igual você falou assim, gente, fiz um curso de PCR e RCP ano passado, já fiz e pronto, não preciso mais fazer, já aprendi. Não é. A gente tem que estar sempre aprendendo, é sempre aquele detalhe ali a mais, Toda vez que a gente lê, eu li um livro, se eu ler de novo, eu vou ver um ponto que eu não em 2019, deixou passar. 2019 chegou algo novo para nós, o nosso guideline sobre RMC, restrição de movimento de coluna. Sim. Aí me chego no curso, eu vou assistir e tal, foi ser treinado lá no SAMU de Belo Horizonte. Fala, esquece que se sabe disso, mudou. Mas como? Os estudos apontam nos guidelines de vários países e tal. Hoje há critérios para você restringir completo, minimalístico. Então, quer dizer, as informações chegam e você tem que estar se atualizando. Você tem que estar acompanhando isso tudo. Às vezes a gente tem que se desconstruir ali. E como é que me tirava naquela? Porque para mim, para todos nós, trauma colar. Você fica, trauma colar. Não, peraí, calma. Vamos ver, vamos assistir o paciente, vamos fazer uma regra mnemônica, o que mata primeiro, vamos corrigir, né? Então, as coisas, é necessário que a gente tenha esse conhecimento, essa questão toda. E quando você percebe que a sua profissão, ela exige de você, e que você faz toda a diferença em uma situação, veja bem, eu vou ali agora, faço um atendimento que vai durar 30 minutos, meu atendimento, eu pego uma pessoa atropelada, que é o de moto ali, levo para o João 23, ok, entendi, tal, faço todo, espero, aguardo um outro chamado, quer dizer, já é um outro atendimento. Para mim, ali foi é meu trabalho, é outro atendimento, mas para aquela pessoa, aquele momento, por exemplo, você entra na casa das pessoas,
Normalmente as paradas respiratórias acontecem muito de manhã, 6 horas da manhã. Aí você chega para atender. Eu fui levar café da manhã para ele, cheguei lá, não respondia. Aí mexeu, não, aí vocês vão fazer alguma coisa para ele, por ele. Então a gente chegava na casa das pessoas, via isso, a pessoa parou, teve uma parada 2 horas da manhã, já numa cidade incompatível com a vida, né? Mancha de postagem, rigidez, enfim. E aquele cuidado de conversar, explicar, Sim. né? Porque para a gente é mais um momento, um trabalho, mas para aquela pessoa vai eternizar aquele momento. Nossa, o SAMU esteve aqui. Olha, o SAMU conversou comigo. Olha, ele ligou lá para o médico lá da central conversou comigo. Eles foram muito atenciosos no momento da minha dor. Isso marca para aquela pessoa. Então você percebe, naquele momento, daquele dia, naquela data, você marcou uma pessoa. A tua profissão, ela fez diferença na vida daquela pessoa. E a enfermagem é isso o tempo todo. As pessoas param. Você não lembra de mim? Você me atendeu? Cara, não lembro, perdão. É muito, né? Mas você é o único ali, né? É. As pessoas são muitas, mas Então as você pessoas foi não o único esquecem na de vida você. deles. Você lembra de mim, você tratou, você cuidou de mim, você cuidou do meu pai, você cuidou da minha mãe. Você nem se lembra mais, a gente fica até com vergonha. Mas eu não lembro o que você disse. Eu lembro que você, quando mamãe e meu papai estavam lá na cama, lá no leito, você fez a troca íntima, você cuidou, você trocou acesso, você me acalmou, porque eu estava muito nervosa, que meu pai estava doente. Então, todas essas. E aí você percebe que nesses fragmentos, tudo isso vai acontecendo com as pessoas e vai acontecendo, e você vai presenciando. Você percebe que a enfermagem faz diferença na vida das pessoas o tempo todo. Sim. E você tem uma profissão que você consiga fazer o bem. Eu não sei explicar neurocientificamente falando, mas eu sei que libera muita coisa boa. Assim, Sim, muita. né? Te traz um bem-estar. Isso. Assim, não é nada valor, dinheiro, nada, mas te traz algo, puxa, de bom. E atrai coisas boas para você quando você faz algo desprovido, assim, de nada. Fiz porque eu quis e porque era o melhor o que tinha que ser feito. E a enfermagem te dá muito essa oportunidade de fazer isso. Você pode escolher, eu falo com meus alunos assim, olha, você pode escolher o técnico de enfermagem que você quiser ser. Mais uma inscrição no Corém, tá? Tudo bem? Você ter seu salário lá, garantido, né, no quinto dia útil, talvez, e tal. Mas você pode ser a técnica de enfermagem, o técnico de enfermagem, ou enfermeiro. Há essa diferença, quando eu digo assim, não é que você seja melhor do que ninguém, é porque as pessoas percebem o seu fazer, você não faz com aquele compromisso, aquele comprometimento, aquela dedicação, aquele amor que você bota. Fala, a enfermagem é amor, tá? A gente precisa, os boletos chegam, mas se você não aplicar também um pouco ali de humanização naquilo que você está fazendo, fica a coisa muito piloto, muito automática. Sim. Desculpa. Não, pode falar. É que quando você falou, né, essa questão da gente fazer o bem, que isso pra gente retorna, né? Tem uma pesquisa, agora eu não vou lembrar, eu li recentemente, não lembro se foi num livro ou foi um artigo, numa alguma universidade lá nos Estados Unidos, mas eu acho que não foi Harvard, acho que é em outra. Ah, não, foi Harvard mesmo. Foi um professor, agora eu lembrei, foi de uma aula que eu estava assistindo da MBA, um professor falando sobre felicidade. É uma aula que tem em Harvard, que é hoje a mais disputada, né? sobre felicidade. E aí ele fala de uma pesquisa que pegaram os alunos, dois grupos, aí deu dinheiro para. Na verdade, foi um grupo só, esse recorte que eu quero falar. Deu um dinheiro e falou, vai lá e compra alguma coisa para você. Toma aqui, ó, R$500, vai lá e compra alguma coisa para você. Aí as pessoas foram, compraram, ficaram felizes, aí eles mediram aquilo, aí durou tanto tempo aquele bem-estar, aquela descarga de dopamina e tal, aquele bem-estar durou. Voltaram, outra semana, deram R$500 para esse mesmo grupo e falaram, agora você vai lá e gasta esses R$500 com alguém. Você pode comprar doação para uma entidade que está precisando, ou para alguém, qualquer coisa. Você não vai gastar com você. Sim.
As pessoas foram lá, compraram, deram, voltaram, e aí eles fazendo acompanhamento de todo esse período. Sim. O tempo que o bem-estar, que essa dopamina durou no organismo da pessoa, foi muito superior do que o tempo que durou o bem-estar quando você faz algo para você. Então, os dois trazem bem-estar. Lógico que a gente tem que olhar para a gente, fazer coisas para a gente. Mas é mostrando o quanto que a gente fazer pelo outro traz um bem-estar. E a nossa profissão é isso que você falou. Nós somos beneficiados de ter este retorno o tempo todo. Nossa matéria-prima, nosso instrumento, né? O nosso trabalho é isso. Então, a gente tem um benefício. A gente precisa resgatar isso, de ter esse olhar diferenciado. E o que o APH ele traz muito, né, de você ir lá na pessoa e que também traz o peso que você falou do macacão, desse cuidado de atender as expectativas da pessoa lá, ser só você. Creio que antigamente você não tinha recurso, não tinha celular, não tinha internet, o WhatsApp. Era muito mais difícil. Hoje em dia você tem tecnologias a favor ali na cena, mas antes não. E você atender essa expectativa ali, você tem que ter isso muito bem O APH, trabalhado, ele né? te dá esse imediatismo porque você não sabe exatamente o que vem. Então, o teu conhecimento, as tuas habilidades, destreza naquilo, na situação, vai fazer um desfecho. É muito importante nesse desfecho. Então, sabe que dá o seu melhor. Sim. E tudo. Mas você me chamou a atenção uma coisa interessante, né? Nós confundimos muito isso. A gente age muito com compulsão, né? Eu quero isso, vai me fazer feliz. Aí por um período faz, acabou, né? Mas tem algo que você faz de especial para alguém ou uma coisa, um plantão que você faz, você fala, cara, fiz um atendimento bacana. Você ficar com orgulho de você, se sentir bem com você, porque a gente tem que ter esse relacionamento com a gente, né? Sim. Não é vaidade, mas falar assim, caramba, eu dei o meu melhor e fiz o meu melhor e foi ótimo. Isso fica. Sim, E você grava, marca, né? Vira uma constante. Quantos momentos a gente pensa assim, a gente fica em dúvidas, caramba, será que eu estou fazendo as coisas certas, estou na profissão certa? Tá valendo a pena? Minha vida vale a pena? A gente fica se perguntando. Aí a gente olha para trás e vê quantas pessoas passaram por nós, quantas pessoas que a gente foi o remédio, a caixinha de remédio dela, em algum momento, que a gente fez a diferença na vida dessas pessoas, não digo só familiares e amigos, mas pessoas que você nem conhece, nunca mais você viu, mas fez diferença naquele momento, né? Então acho que a enfermagem traz muito isso. E a gente vai criar, o problema é que a gente vai ficando velho, chega aos 50 anos, seu HD vai ficando digital, e só que você não consegue seguir muito o ritmo. Então, quando você começa a aprender mais sobre a vida, sobre as coisas, começar a gostar mais e valorizar mais as coisas, cara, eu tô ficando velho. Por que eu não pensava assim com meus 20 anos de idade? Não é? Eu Mas não vejo, é a as gente coisas vai assim? aprendendo, vivendo a maturidade, né? Vai trazendo tanta coisa que a gente pensa, nossa, lá atrás, se eu tivesse Eu feito queria ter feito diferente, isso, né? Hoje, por exemplo, eu fui pai, valor, né? né? Eu fui pai muito novo, meus filhos, 17 anos, né? E meus filhos hoje têm mais de 30. Então eu não tinha maturidade suficiente, eu não tinha aqueles conselhos que eu teria hoje para dar para um filho. Então eu fui aprender a ser pai. Hoje eu sou avô, então hoje eu estou mais na minha zona de conforto. Hoje eu já sei o que dá certo e dá errado. Então assim, eu tenho essa maturidade de falar, olha, o caminho, assim, assim, e tudo. Mas se eu tivesse essa sabedoria, o problema é que a gente envelhece para ter essa sabedoria, né? A vida vai ensinando. Enfim. Mas tenho certeza que, apesar disso, você tem uma história aí marcante, né, nesse... E se você pensasse assim para trás, então, né, na sua carreira, assim, porque a gente vai entrar num um outro assunto aqui, a gente vai falar dos seus projetos também, né, do que você tem, Código 3, resgate. Resgate. Isso mesmo, a gente vai falar disso. Então, assim, de toda a sua trajetória, quanto que você evoluiu, quanto que você hoje, assim, né, é reconhecido pelo seu trabalho, por tudo que você contribuiu
no seu trabalho, com a enfermagem, com a sua carreira, porque a gente contribui com a nossa carreira. Algumas pessoas se sabotam, né? E atrapalham. E você não. Você veio construindo isso. E o que você acha, assim, que foi o diferencial, talvez lá atrás, ou se foi no meio, assim, que te fez perceber o caminho que você ia seguir e que aquilo realmente ia dar certo, que era o que você Lá no queria? comecinho, quando falaram para mim assim, eu era office boy, me tornei autoclave e tal, fui fazer auxiliar de enfermagem. Eu lembro que finalizando um estágio, uma enfermeira assim, aquela reunião assim do estágio, mano, isso vai fazer outra coisa. A enfermagem não dá para você não tem perfil de enfermagem. E eu sentindo que aquilo que eu queria, mas ela falou para mim, não. E eu tenho uma deficiência física, eu tenho uma lesão no plexo braquial direito. Eu não estico o braço. Uhum. Isso foi um trauma obstétrico, né? E meu apelido no SAMU era sempre mãozinha, bracinho. Então, para mim, as coisas sempre eu tive que me adaptar. Nunca, graças a Deus, um paciente meu sofreu uma queda da prancha ou da maca retrátil ou de algum lugar. Então, assim, meu cuidado. Então, eu sempre me adaptar, sempre fosse muito um lado do que o outro. Então, para mim, assim, eu falei, não, é isso que eu quero. E mesmo sendo portador de uma deficiência física, eu entrei para o resgate da prefeitura, que era assim, algo que todo mundo queria na época, e eu tive a sorte, não sei, talvez Deus. E entrei para o SAMU, e eu tive a oportunidade de aprender com os melhores, ensinei bastante, cresci como pessoa, como ser humano, e sempre me superei. As pessoas falam, cara, como é que esse braço seu, você consegue fazer tudo isso que você faz? E eu fazia assim mesmo, né? Então, acho que isso foi superando, superação. E a gente sempre tinha aquela falácia, o técnico sempre foi um pouco mais menosprezado, às vezes. Ah, ele é técnico, ele é técnico. Então, às vezes, chegava para dar uma palestra em algum lugar, qualquer formação dele é técnico. Mas mesmo sendo técnico por esses anos todos, eu continuava recebendo alguns convites. E o Corém foi uma delas. Em 2017, 2016, me chamaram para dar uma palestra, eu técnico de enfermagem. Mas pode? Claro e deve. Me convidaram, eu fiz essa palestra no Corém e vim conhecer Corém. E aí foi para essa gestão, aí o Bruno assumir essa gestão, Uhum. eu vim assistir uma criança, não, você está aqui com a gente, vem cá e vamos lá, e então me inseriu na família Coreia, então assim, desde então, sempre dando palestras e tudo, depois formei enfermeiro, agora me sinto mais, né, apto, posso fazer minhas pós-graduações, fiz minhas pós-graduações em docência, já estive como tutor em faculdades, então, enfim, eu acredito que quando eu disser assim, bom, para mim já deu, igual o SAMU para mim, eu praticamente pendurei chuteira do SAMU, né? Sabe quando você chega e fala, não, já fiz. Uhum. Eu estava como enfermeiro regulador, né, recentemente, eu tive que fazer algumas escolhas, porque estava difícil conciliar outros empregos, vínculos, mas quando você fala assim, caramba, foram 25 anos de SAMU e 2 SAMU, Santa Luzia e Belo Horizonte, fora as empresas particulares, já deu para mim, acho que eu quero ver conhecer outras coisas mais diferentes e tudo, mas deu para mim no sentido assim, Deus está na assistência, Uhum. mas eu tenho muito que ensinar, muito que passar, muito que mostrar, então eu tenho um prazer em fazer os cursos do Código 3, chegar, vem cá, assim, como é que você aborda a segurança da cena, está controlado, vem cá, você vai botar assim, vai rolar dessa forma, é assim que você vai tratar um ferimento. Então, sim, eu tenho muito prazer nisso. Então, fisicamente falando, estou mais assim, mas meu H está aí. Nossa, mas é E... fantástico, assim. E quanto tempo de SAMU, assim, de resgate já? Nem Nossa. só SAMU, né? Porque SAMU, se a Não, gente pensar, dormiu até 20 anos. Já tinha antes, né? Do SAMU, você já estava no resgate. A gente muito vê, assim, tempo. que a limitação, muitas vezes, ela está na nossa cabeça. É. Que você, né, falou da sua deficiência, mas, assim, Não, mas eu nem você... lembro, nem Não, lembro. então, é Assim, alguém exatamente. falou, cara, você tem um braço assim? Eu falei, É. tá. Mas, Mas é isso. Porque tem pessoas que a gente vê eu não e vou a pessoa, conseguir, eu não eu não vou, posso, tadinho de não mim. quer, na verdade. É lógico É, que existem é, limitações e limitações. A gente está sim. falando disso. Mas a gente está falando, vamos supor, de você. É Você muito poderia ter individual, feito né? uma escolha
de não fazer. Acreditarem nas pessoas, falar, não, vou fazer outra coisa então, né? Isso, não. Mas é a mentalidade, é o que a gente descobrir realmente o que a gente quer e a gente entender que a gente pode fazer. Acreditar A gente em vai você. achar uma forma de adaptar e de fazer da melhor forma ali. E você está contando aqui sua trajetória, eu estou, né, imaginando assim, várias coisas, assim, vou criando histórias aqui na minha cabeça, assim. Mas eu, igual eu te falei, eu tive contato com uma outra enfermeira que é do SAMU, que falou muito bem de você. Sim, então, obrigado. percebe mesmo que você Muitos construiu uma amigos. trajetória ali porque você é essa pessoa de querer, de contribuir. E é isso que a gente precisa, de pessoas que somem de fato, né? E que queiram agregar. E você, não contente em só contribuir ali no seu trabalho no resgate, ali no APH, você também criou o Código 3 Resgate, né? Isso. Que é aí vou deixar você falar que projeto que é esse. Por que você teve essa vontade de... Por que surgiu isso? Na verdade, a gente acaba falando o que você acabou de dizer, tudo é pelo outro, né? Então, toda vez que você está compartilhando, tem alegria de compartilhar. Eu aprendi isso, vou te ensinar, vou te mostrar a novidade. Isso fez muito bem para mim. Então, eu vi nessa necessidade, por exemplo, eu atendi, né, 2000, logo o SAMU tinha 2005, pouco tempo, eu atendi múltiplas vítimas. E um desses atendimentos me incomodou muito, porque eu julguei, não estava apto, eu não estava ajudando. Eu me sentia meio assim, deslocado. Eu não estava preparado para aquela situação, tanto emocional como tecnicamente falando. Isso me incomodou muito. Me questionei se eu iria desistir, se eu ia fazer outra coisa. Então, eu fiz amizade com enfermeiros e médicos, a gente trocava muitas ideias, eu fiz algumas leituras, e aí comecei a estudar por conta, assim, não uma formação acadêmica, de uma faculdade, mas eu sempre gostei de ler, sempre gostei de pesquisar. Depois que veio a internet, aí, né, então, eu perguntei uma vez ao cirurgião, estava lá na Unimed, eu falei, tá lá, né? Doutor, eu sou técnico, mas eu queria montar um curso aberto. Não, por que não? Eu assino. O senhor vai assinar? Como assim? Não, você vai fazer o curso aberto, tal, eu assino. Estive lá presente e palestrei para você, para ter uma validade, uma segurança. Aí a gente começou a fazer esses cursos abertos. E a coisa foi tomando uma dimensão. Aí teve outras pessoas que também me iniciaram. E eu penso assim, não, todo mundo tem quanto mais cursos tiverem, mais pessoas treinadas, enfim. E o Código 3 nasceu disso. Aí nós fazíamos nossas teorias, nós fazíamos um pequeno simuladinho, nós fazíamos no final, que é para a gente avaliar os alunos, né? A gente criava um cenário, uma situação, uma motocicleta caída ali, um carro batido, e aí? E isso foi por anos. Em 2008, 2007, teve um médico, amigo, o doutor Marcelo, ele estava na coordenação lá em Santa Luzia, falou, quero fazer um simulado, lá na BR 381, produtos perigosos. E ele me deu essa chance, porque até então eu só fazia aqueles simulados automobilísticos, pequeno, Porsche ali. E nós montamos um mega simulado de produtos perigosos, 2 caminhões batidos, produto derramado lá na 381. São no jornal que nós paramos a 381. Na verdade, nós não estávamos 381, mas as pessoas passavam devagar para ver, e aí quando parava, os curiosos que paravam. O SAMU de Belo Horizonte participou, Contagem Pressão, foi um negócio muito bacana, assim, então deu uma visibilidade muito legal. Depois nós fizemos também um grande, atrás do São Benedito ali tinha um campo, nós fizemos ali que era desmoronamento de moradias, soterramento de vítimas. Nós pegamos uma pessoa, olha que loucura que a gente fazíamos. Foi um pouquinho antes do terremoto do Haiti coincidir. Nós pegamos uma pessoa corajosa, escondemos ela meio que enterrada, meu pai. assim, escondida, esperando pelo um cano PVC. Olha, gente. E os barracos ali e tal, a gente criou uma aglomerada, uma favelinha mesmo. Tinha botequinho, tinha igreja, tinha tudo direitinho. Gente, olha que bacana. E barro, jogamos água, barro e tal, e a ideia era essa mesmo. E aí os bombeiros participaram de Belo Horizonte, o BOA participou, na época, o batalhão aéreo foi, eu tenho fotos, imagens disso tudo, foi aquela coisa bem legal. E aí soltaram aqueles cães que farejam, foram pro Haiti, os cachorrinhos que ficavam no fingindo os bombeiros, que eles sentem o odor humano,
se a pessoa estiver por debaixo Aham. eu não sei Soterrada, metros de metros. profundidade, você consegue sentir odor. E escondemos os cachorrinhos. Na hora que nós fazemos os cachorrinhos foram, Foi atrás. acharam, latiram. Olha, que bacana, gente. E aí o SAMU foi e tal, e a gente fez um baita simulado. E aí eu falei, cara, é isso que eu amo fazer. Desde então, fiz muitos outros simulados realísticos. Aí as ciências médicas me chamou, participei de uns 3 ou 4 no Parque Municipal, com várias, sempre inventando cenários. A UFMG todo ano me chama, parece que a gente vai ter mais um agora. 50 anos de João 23, eu ajudei a enfermeira lá, me convidou, né? A nossa querida lá, Carla. Participei do simulado de João 23, 50 anos. Foram tantos. A Socorro, lá no Universo, na Faculdade Universo, eu fiz um simulado lá também para ela, na época eu ainda era, ela era coordenadora dos cursos lá. Bacana, Eu a conheci. Então, assim, foram muitos simulados realísticos, né? E agora nós teremos agora o nosso encontro, congresso do SAMU, agora em agosto, sim, isso. né? O Daniel está na coordenação, a gente está aí na comissão para construir esse mega simulado, treinamento, né? Juntando todos os SAMUs do estado de Minas Gerais, os consórcios. Vai ser bem bacana, bem legal. Enfim, então vejo que essa questão simulado, treinamento tem a minha cara. E mais uma vez, mentalidade. Porque você veio contar de uma história lá atrás, que alguém falou... Não, que alguém falou... E que você pensou, tipo, gente, tô perdido aqui no meio desse atendimento. Você poderia ter, tipo, desistido e pensado, isso não é pra mim, vou desistir da enfermagem. Ou ter se tornado também um profissional medíocre, tipo, tô aqui, mais um. E aí, não, você foi buscar conhecimento, entender. Você vê, lá naquele atendimento de múltiplas vítimas, você lá perdido, e hoje você dá treinamentos, método de start. Eu já sei o que dá errado, eu já sei direcionar, tipo, veja bem, é muito diferente o atendimento de múltiplas vítimas. A metodologia, o método start de atendimento de múltiplas vítimas é muito diferente. Então, a primeira coisa é não se colocar em próprio risco, né? Então, entender... imagina você chegar num lugar com 30 pessoas, igual foi atender um ônibus, com 30 pessoas. Todo mundo gritando, te chamando, te reclamando. Criança gritando, ou seja, é muito emocional. Então, você fazer um passeio na cena, detectar, classificar, simples triagem, rápido tratamento para todas aquelas vítimas. Então, isso, você tendo esse conhecimento, não precisa ser médico, não precisa ser enfermeiro, você pode ser um socorrista treinado. E eu tive uma oportunidade, depois de ter muitos outros atendimentos, mas assim, teve um que, caramba, eu fiz diferença. Sabe quando você fala assim, fiz diferença? Eu detectei um vermelho que sobreviveu, está com vida. E se eu não fosse aquela identificação, se não fosse aquele cuidado, né, que eu fui o primeiro a chegar na cena, os pacientes iam morrer com choque hemorrágico por pelve. Então, assim, fazer esse mapeamento. E eu percebo que muitos têm pouco esse conhecimento. Porque o profissional da enfermagem, o técnico, auxiliar, enfermeiro, ele faz o curso, estuda, se forma, entra para dentro do hospital. E ali tem aquela rotina dele e tal, e às vezes nem pega mais para estudar, não quer mais. Enfim, ele perde aquela motivação. Ele não entende que na enfermagem é um leque muito enorme, muito grande, muita coisa bacana na enfermagem. E essas descobertas são tão interessantes quando você lê um negócio novo, tipo, nossa, muito legal, vamos aplicar isso, vamos ver, vamos fazer diferente, ver o que está dando certo agora, o que é melhor. Não é porque eu fazia assim que eu vou, né, morrer fazendo daquele jeito. Não, pode ser engessado. Vamos, não. Né, desafiar. E aí... E o curso continua até hoje, tá? Eu já ministrei curso em várias cidades do interior de Minas. Eu vou muito em Cláudio, Ouro Preto, nessas cidades a gente faz os cursos no final de semana. Tem um site, código no Google lá, Código 3 Resgate, vai aparecer no site. Nós estamos querendo ver se a gente consegue formar mais turmas. Né? E a gente segue em frente. Isso. E eu vi lá também que agora você vai dar um treinamento lá para as escolas, também sim. Baseado, né? Porque agora a gente tem a Lei Lucas, agora não, desde 2018. Sim. E eu te contar uma história, em 2018 mesmo, eu comecei... aquelas crises existenciais durante a carreira que a gente tem, né? Tipo assim, será que é aqui mesmo que eu quero estar? Será que é isso mesmo que eu quero fazer, assim,
Não era nem desistir da enfermagem, era tipo assim, como que eu vou me reinventar aqui? Eu decidi até dar cursos de primeiros socorros para as escolas. Falei assim, vou fazer isso, porque eu sou emergencista também, enfermeira emergencista. Nunca trabalhei em APH, até porque eu tenho uma cinetose aí meio pesada. Mas aí eu até abri um e-mail lá que chama Vidas em Ação, na época, o nome fantasia, que eu criei assim, que eu ia dar esses treinamentos, eu cheguei até a oferecer, foi quando a lei estava começando tinha acabado, acho que, de sancionar a lei, assim, ninguém quase não conhecia as escolas, você ia nas escolas, ninguém nem estava ainda sabendo, assim, né? Ainda dei uns treinamentos assim, mas eu falei, mas não é isso que eu quero, não. E mudei, assim, é porque eu gosto muito de ensinar, de falar, de palestrar, dar cursos, só que aí eu segui para outro lado de liderança, que eu me conectei mais naquele momento ali. Mas eu percebi, né, naquela época lá, assim, a necessidade que essas escolas tinham, mas também da percepção que elas não tinham da necessidade de treinar aqueles profissionais ali. E como é que você hoje, por que você decidiu, assim, dar esses treinamentos? Foi uma demanda que surgiu, tipo assim, tem escola querendo treinamento, e aí você falou, opa, então vou lá ver. Ou você decidiu, tipo, não, vou oferecer porque é uma necessidade que eu enxergo, assim. Posso ir lá atrás um pouquinho de Com novo? certeza, aqui enfermagem pode, você pode, tudo. Esses cursos, quando eu comecei lá em 2003 e tal, meus filhos eram pequenos, crianças ainda, e eles ficavam lá passando slides pra gente, lá, né, durante o curso. E um curso aqui, todo dia um curso aqui. E meus 3 filhos são socorristas. Olha Tem só. todas as noções, assim, não atuam, cada um tem uma área diferente, são áreas diferentes, são adultos que atuam em áreas diferentes. Mas se você perguntar para eles, assim, o básico de noções de primeiros socorros, eles sabem te falar direitinho. Meu filho, né, eu meio lá assim, fazendo, passando. Em 2010, eu estava no plantão e recebi uma ligação. Seu pai não está legal, aconteceu alguma coisa. O que foi? Vou saber a história. Meu pai foi para Caeté com meu filho, para passear numa festa e tal. Era noitinha. E ali do posto de fumaça, na 381, ele sentiu uma dor no peito. Meu pai era tabagista pesado, alcoólatra, os excessos, né? E ele encostou, falou com uma dor no peito. Encostou o carro, estava ele, a namorada dele e meu filho. Dor no peito e tal, e dor readiando. Saiu do carro. Na hora que ele voltou pro carro, ele perdeu a consciência. Meu filho, na época, tinha 16 anos, puxou meu pai do carro e iniciou a compressão torácica no meu pai. Aí pediu a namorada, ligou, a polícia chegou, passou no SAMU, tudo mais. Chegou pessoas curiosas, meu filho, 16 anos, ensinando outro a fazer. E durante, só que aí pela distância, levou mais de 15, 20 minutos de encefalopatia por hipóxia. Mas quando chegou lá e botou as pás, havia arritmia, a atividade elétrica. Chocou, entubou meu pai e levou para o de Lomberes. Né? Inclusive a enfermeira foi minha professora, que legal, né? Chegou, foi para o de Lomberes, entubaram meu pai e tudo mais. Tal. Mas porque alguém, no caso ele. E aí eu saí do meu trabalho e tal, corri lá no de Lomberes, o que aconteceu? Aconteceu na porta do hospital, encontrou meu filho em lágrimas. Pai, eu fiz tudo que o senhor me ensinou e que eu podia fazer para o meu avô. E ali eu vi que ali normalmente o pai, ele é o herói do filho. Naquele momento, o meu filho passou a ser meu herói. Eu fiquei tão orgulhoso. Bom, e aí passaram-se 21 dias, infelizmente o pai não existiu, viver a morte. Por que eu disse isso tudo? Meu filho aprendeu e pôde fazer algo pelo avô dele, meu pai. Eu entendi que uma criança na escola, ela pode fazer também por um coleguinha, alguma coisa. E as crianças deveriam ter noções de primeiros socorros, acho que no ensino fundamental, lá atrás. Toda criança deveria, e um adulto já com noções.
E eu entendi que as palestras que eu fazia na escola funcionavam bem, porque as crianças chegavam em casa, pai, hoje foi um enfermeiro lá e falou de primeiros socorros lá na escola. Qual pai, qual mãe não gosta de saber disso? Sim, com certeza. E aí, com a Lei Lucas, saber que o professor, os funcionários daquela instituição da educação que o seu filho estuda, se o seu filho se engasgar, ou ter uma crise convulsiva, alguma coisa do tipo, alguém saberá fazer alguma coisa. Você está lidando com o amor de alguém, Sim. vai fazer grande diferença. Aí, e a Lei Lucas sempre me tocou. Eu vi a lei e tal, eu falei que essa lei não é tão exigida, tão cobrada assim nas escolas. E agora, nessa fase da minha vida, o meu amigo enfermeiro, o técnico, tem uma história muito interessante, o Rodrigo Gazeto, nosso secretário de saúde hoje. Ele formou, ele está como vereador, mas ele assume como secretário de saúde de Santa Luzia. Ele perguntou para mim, Anderson, você quer ficar na UPA, no hospital, tudo? Eu falei, não, olha, deixa eu ficar na educação continuada. Vamos construir uma educação continuada no município? Topa, topa, beleza. Aí eu descobri que dentro da Secretaria de Saúde havia uma coisa chamada saúde nas escolas. Aí casou. Olha que bacana. Então, vem cá, vamos entrar com a Lei Lucas. Para quem não sabe, a Lei Lucas é uma criança, né, em 2017, que faleceu aos 10 anos por engasgo de uma salsicha. E a mãe, acho que foi a mãe, parece, a lei e tudo. Cara, vamos casar isso, né? E casamos, é um dos nossos projetos que a gente tem dentro do município, já está sendo executado. Nós já ministramos o curso para 230 professores, diretores. Primeiro a gente está começando pelos professores, os colaboradores de todas as escolas municipais de Santa Luzia. A gente deu uma parte teórica. E agora vamos iniciar a parte prática, as oficinas práticas com todos eles. Com o quê? Manobra de desengasgo em bebê, que a gente tem muito em materno, né? Desengasgo, sólido, líquido, manobra de desengasgo, manobra de Hamilton, crise convulsiva, colocar a pessoa na posição de recuperação, pequenos curativos, assim, os primeiros socorros que fazem grande diferença, né? Que a gente percebe também que os professores ficam muito pressionados e não sabem às vezes o que fazer, como fazer. Sim. A gente tem muito nas escolas questões comportamentais, cerimônia emocional, crise de ansiedade. Então, isso tudo a gente é falado desse curso, inserido nessa grade da Lei Lucas. E me trago assim, muita gratificação pessoal, profissional. Eu agora montei um estúdiozinho meu quarto virou um estúdiozinho, estou gravando minhas videoaulas, estou montando conteúdo para a Santa Luzia disponibilizou no site, na parte de cursos lá, uma plataforma para a população, para a Lei Lucas, para os colegas. E eu estou visitando todas as UBSs, falando de suporte básico e avançado à vida. A gente está montando tudo que está faltando nas UBSs para dar um bom suporte básico, até mesmo avançado, até a USA chegar um transporte móvel para esse paciente, detectando as dificuldades, os problemas, fazendo um diagnóstico citacional de todas as UBSs. Dentro das UPA São Benedito e a UPA do Hospital Madalena, lá em Santa Luzia, nós montamos um box com manequim, com ventilador, com monitor, tudo, criando situações, tudo de casos, choque séptico, parada cardiorrespiratória e tal, e a equipe interagindo, tirando a dúvida, quais são as drogas de escolhas e tal. Então, assim, tem sido um trabalho e é muita gente para treinar. Então, a gente percebe que no treinamento que a gente está fazendo com o pessoal, nossos colegas da enfermagem, não só, os médicos também, há muitas dúvidas. Sim, com certeza. Muitas dúvidas. Porque a gente não é repetitivo todo dia, assim. A gente não está naquela sequência fazendo. E muda muito. PCR todo dia. Mas quando atender, por exemplo, eu fui assistir na sala lá, uma PCR, chegou 10 pessoas, elas não ajudaram, as 10 pessoas não ajudaram, às vezes até tumultua. Sim. Quando não há uma dinâmica ali no ambiente. Organização. Né? Excelente. Quando eu fiz a minha especialização em emergência, foi em 2007, terminei em 2008, eu fiz meu trabalho de conclusão de curso, foi treinando alunos do ensino médio. Fiz uma avaliação antes, né, de SBV, que eles sabiam e tal, aí fiz o treinamento, peguei umas turmas lá, fiz e depois a avaliação
que era algo que eu acreditava e acredito muito, e que em outros países a gente já tem. Em alguns lugares aqui, assim, na época, lia muito, assim, lá no sul, tinha alguma escola ou outra, assim, que fazia, que é algo, é isso, é formar cidadãos, pessoas preparadas para atender as situações que estão aí no dia a dia de todo mundo, que pode acontecer. O exemplo do seu filho é, sim, um exemplo não maravilhoso, não pela situação, lógico, seu pai lá envolvido, mas assim, de saber que ele estava preparado para agir. Eu imagino que foi uma carga emocional grande, mas que ele, tipo, eu fiz o meu melhor, o que eu sabia, o meu pai me ensinou, eu fiz, assim, né? Então, a gente... Eu pude fazer a diferença na vida do meu vê. filho nesse momento, e meu filho fez diferença na minha vida também. Pois é. E quantas diferenças a gente faz na vida Sim. das pessoas, no nosso dia a dia. Então, eu penso assim, você foi ali dar uma palestra numa escola, tá, mas uma palestra, mas aquelas, sei lá, 50 pessoas que te ouviram, uma vai salvar alguém. Uhum. Em algum momento, vai fazer diferença na vida de alguém. Já valeu a tua palestra. Valeu. Eu estando, quando, dada a oportunidade, estive como enfermeiro regulador na central, no SAMU, e eu percebo assim, as pessoas, às vezes, elas não conseguem solicitar o socorro como devidamente o emocional. Uhum. Então, as pessoas estão muito despreparadas para o acaso, para essas Sim. situações de emergência. Então, se a gente... tem muitas coisas que poderiam ser evitadas, Sim. né, não chegar ao ponto de ter que chamar um SAMU. Uhum. Então, quanto mais a população tiver conhecimento, educação, acho que a partir daí, né? Educação, para ter que gastar no final com... Sim, custos, né, enormes aí na saúde. E Santa Luzia, então, está de parabéns Está tentando. com Parabéns. essas iniciativas de educação, tanto para os profissionais quanto para a população, como você disse, que vai ter lá no site os vídeos. Então, assim, a população, escolas sendo treinadas, os profissionais das escolas, profissionais de saúde nas UBS, que a gente sabe que tem uma deficiência. Então, Santa Luzia está de parabéns por essa iniciativa e parabéns para você também por estar à frente disso e organizando tudo isso com a sua expertise, com a sua experiência. E agora, antes, a gente já está chegando no final do nosso episódio, porque aqui a hora passa rápido, a gente nem vê. Se deixar, a gente fica conversando aqui até amanhã, né? E aí, a equipe de enfermagem, a gente não pode trazer todo mundo aqui porque não cabe, né? Somos muitos, milhares. Graças a Deus. Então, a gente tem os representantes aqui dos técnicos, auxiliares e enfermeiros. E aí você vai ter a oportunidade de responder uma pergunta de um deles. Você vai ter que escolher se você quer responder do enfermeiro, do técnico ou do auxiliar. Ai, meu Deus. De quem que você vai querer responder a pergunta hoje? Vamos falar do técnico. Do técnico. Então, vamos ver a pergunta do técnico. E aqui, antes da gente responder a pergunta, a Socorro sempre olha, a Socorro não está aqui, eu vou olhar. A gente tem que ver se o profissional está com a carteira em dia. Então, nossos profissionais aqui também têm carteira profissional. A nossa técnica é a Lili, ela é natural de Belo Horizonte, ela está com a carteira válida. Então, todo mundo lembrando que a gente precisa estar com a nossa carteira profissional em dia. Existe aplicativo hoje CDENF, que você tem a carteira digital também. Então, é responsabilidade ética também manter a carteira em dia. E vamos ler a pergunta agora do técnico para você. Vamos lá. Interessante. Tranquila. Tranquila, são... né? Vamos ver. Na sua opinião, o que ainda falta para que a Lei Lucas seja de fato aplicada com mais seriedade no país? Que as pessoas levem a sério, de fato, as escolas, assim. Por que as escolas, né, nem todas aderiram? O que você acha? O que falta? Eu acho que nosso país tem uma mentalidade assim, espera a coisa acontecer de ruim para tomar então a iniciativa de fazer, né? Por que não prevenir? Eu acho que falta as escolas, juntamente com a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde, assim como a gente está tentando fazer isso em Santa Luzia, implantar mesmo, inserir dentro do ambiente escolar a saúde nas escolas. Sim. Ele fala assim, da saúde odontológica, a saúde da criança e tal, mas por que não primeiros socorros? Por que não falar de primeiros socorros? Que cada
o senhor lá da portaria da escola, a dona da cantina, o professor, saiba fazer algo, agir numa situação assim, até mesmo como colega trabalhando, né? Sim. Enfim, eu acho que essa lei deveria dar mais atenção a ela. Isso. Porque, graças a Deus, não é todo dia que morre uma criança uma escola, mas para que esperar? Exatamente. Né? Por que não? Além de ser um aprendizado, é algo que vai levar para a vida toda. Então, além de você, naquele ambiente escolar, estar assegurando que alguém vai saber fazer algo, agir, saber pedir o socorro, fazer as primeiras medidas, ela também vai levar para a vida dela, Sim. pessoal. E as crianças, a gente falando do trabalho com as crianças também, muito interessante. Tem uma parte que a gente está fazendo musiquinhas didáticas. Ai, que legal. Tipo assim, meu coleguinha, não respira, chama. Os dígitos do 92 está bem, sabe? Sim. Então aquelas musiquinhas didáticas, ensinar sobre meu coleguinha, tá vomitando, bota de lado. E não sei o que, aquelas musiquinhas que pega assim também, e a criança pega isso muito fácil, né? Criar essas didáticas desde pequenininho, Sim. para que cresçam adultos com essa se cuidando da saúde, de que abordar mais essas questões que afetam, né? Até a gente fala de tabagismo, falar até de drogas, falando de outras coisas assim. Então a criança sabe o quanto é importante a saúde e quanto é frágil, né? A vida é muito frágil. De uma criança, então, Sim. né? E a gente tem que cuidar do nosso petitinho, né? Nosso bem, nosso amor, né? Então, meus netinhos lá, os filhos. Então, para os pais, é a segurança de saber que eles serão assistidos numa situação assim. Então, eu acho que devia ser mais cobrado. Sim. Eu acho o exemplo de Santa Luzia um exemplo bom e que a gente precisa, né, expandir. Então, se você está assistindo o podcast, já compartilha aí na sua cidade aí, ó, com a Secretaria de Educação, com políticos, para que sigam esse exemplo de colocar essa educação em saúde nas escolas, contemplando a Lei Lucas, primeiros socorros para os profissionais ali da educação, e que os políticos também tenham o governo ali da cidade, né, sejam mais responsáveis em cobrar que essa lei seja cumprida, porque se é uma lei, ela precisa ser cumprida. Então, a gente precisa também desse acompanhamento do município, dos municípios nas escolas, porque o município ele vai fazer iniciativa em Santa Luzia, por exemplo, nas escolas públicas, que estão ali sob a régide do município, mas existem também as escolas particulares, privadas, a lei ela serve não só para escolas públicas, mas também privadas, é uma lei, cabe a todos. Então, precisa ter essa cobrança, tem que ir lá verificar, exigir certificado, ver se a escola de fato foi treinada ou não. Porque se esperar que isso parta das escolas, muitas não têm essa consciência de, nunca aconteceu aqui. Não, aqui nunca aconteceu. Nenhuma criança nunca passou mal, nunca precisamos. Então, exato, mas assim, a gente tem que estar preparado para o que vier. Então, excelente a pergunta do nosso técnico, né? Da nossa técnica Lili, e foi excelente. Excelente, e aí, obrigado pela pergunta. Anderson, já que a gente está com a carteirinha da Lili, supondo aí que que as carteiras do Corém, toda na hora que foi emitir, alguém veio aqui emitir a carteira. Sim. Né? Primeira identidade dela aqui, profissional, ela veio aqui. E vamos supor que você pudesse escrever uma frase, assinar a carteira desse profissional com uma frase, com seu nome lá, que todos os profissionais que vierem aqui tirar a carteira vão receber essa carteira com essa frase. O que você gostaria de deixar para essa enfermagem registrado assim? Olha, eu vou falar uma frase que ela não é minha. Não mas tem eu problema. gosto muito de falar, sabe? Cuide bem do amor de alguém com compaixão e empatia.
Excelente. Olha só, imagina a pessoa já sair com a carteira com essa frase, cuide de bem do amor de alguém com amor e empatia. Porque às vezes não basta ter só empatia, Não. porque ninguém sabe exatamente o que está no lugar do outro, né? Exato. Vai ter compaixão. Eu falei agora há pouco com meus alunos, vou formar amanhã, estou muito feliz. E professor, não, passou tão rápido, 18 meses, acho que não estou pronta, eu não sou boa de acesso venoso. Gente, esse aqui é só o primeiro passo. Isso mesmo. É só o começo. Então, vem vir muita coisa por aí, vocês vão aprender muito ainda. A gente tem a sensação, quando forma na faculdade, também é a mesma, que, cara, eu não sei nada. Sim, Né? Nossa, e agora? Mas eu tenho certeza, então, assim, aquela coisa do mineiro, lembra? Perto dos bons que a gente fica melhor. Isso mesmo. Então, fique perto de pessoas que vão te agregar, pessoas que vão te ajudar a crescer como profissional. Fique longe de fofoca, de mimimi, de falácias, falar que a enfermagem não é unida, essas coisas negativas. Seja leal, seja cortês com o teu colega de trabalho. Faça teu ambiente de trabalho ser gostoso, bom de trabalhar. Parceiro, leal, amigo. E faça o seu melhor, né? Tenha respeito por você mesmo e, acima de tudo, acredite em você e goste da sua versão atual. E que a gente está aí para isso, para ensinar, para cuidar do outro, tudo é pelo outro, né? Tudo é para... Isso mesmo. Voltamos àquele início lá Desculpa a tua do felicidade aí, podcast. quem sabe, né? Eu já conheço tantas pessoas que a partir começou a entregar sopa à noite no hospital. Já vi essas pessoas? Aham. Que eram deprimidas, sofridas lá e tal, e começaram a distribuir sopa na porta do hospital. São pessoas felizes, porque encontraram um objetivo, foco. Então, assim, a vida tem muitas coisas boas para acontecer e acredite na sua vida que tem muita coisa para vir. Que tem os dias ruins, né? Mas como diz as músicas, tudo passa. É. Né? E o tempo e tudo passa e as coisas ruins também passam. Coisas boas vêm e virão. Cuide de você, cuide da sua saúde. Lembra que tem que cuidar de quem cuida também, né? Cuidar de você também, não esquecer de você e fazer o seu melhor. Não, excelente. Acho que resumiu tudo que a gente falou aqui ao longo do podcast, porque a gente veio, né, falando isso quando você foi contando sua trajetória, contando tudo que aconteceu. Sempre estava ali, precisamos ter propósito, olhar o outro, fazer o bem, porque isso retorna pra gente, porque é isso que dá sentido, faz a gente querer buscar mais. Mas é o legal da vida. Não é? É isso, busca, Um movimento, desafios, né? movimento, a coisas acontecer e tudo faz parte do caminho. Isso mesmo. Então, assim, se não tivesse nada, ia ser muito sem graça também, né? Nossa, pois é. Não tivesse desafio nenhum. E eu sou dessas, assim, que gosta de movimento. Eu gosto de movimentar, criar, inovar. Vamos fazer uma coisa diferente, vamos desafiar aqui. Olha, eu sou suspeito de falar, porque estou nessa gestão como conselheiro. Mas o nosso Corém de Minas Gerais está de parabéns pelo podcast. Você está de parabéns. Obrigada. Nosso colega técnico ali também. A Laura, muito obrigado pelo convite. Falar da gente é meio estranho, né? Acho que eu nunca tive falado ainda. Mas espero que a minha história sirva de alguma maneira para motivação, para acreditar que vale a pena, a enfermagem vale muito a pena. E é um chamado, é algo assim. A gente paga boleto, eu sei que a gente não é tão bem remunerado assim, mas algo que o dinheiro realmente não consegue pagar. E se você consegue entender isso, canalizar isso, você vai ser bem feliz, pode ter certeza. Ai, que maravilha, feliz. Gente, né? Você não poderia encerrar assim com uma mensagem mais especial aí. Tem tudo a ver com o nome do nosso podcast, que a enfermagem pode. A gente pode, né, conquistar o que a gente quiser. A gente precisa acreditar, encontrar um propósito naquilo. Parabéns a Socorro, parabéns ao Bruno, ao Corém de Minas Gerais, a meus colegas conselheiros, a você, todo mundo. Foi uma honra te ter aqui. Foi uma honra minha também. Você quer deixar uma rede social sua, pessoal? Falar do código 3 Resgate, aí agora, né, tá no Google. Assim, eu tô precisando dar uma atualização, eu tô indo na correria, e eu não tenho ninguém para fazer para mim, mas entra no Google lá, código 3 Resgate,
vai encontrar no nosso site, né? Alguns cursos que a gente está oferecendo no momento. Tem o meu Instagram também. Quem quiser conhecer o nosso trabalho lá em Santa Luzia, seja muito bem-vindo. A gente quer mesmo que a coisa funcione, dê certo nas escolas. E qual é o seu Instagram? Você sabe? Seu arroba? Meu arroba é Treinamentos Código 3. Treinamentos Código 3. Já entra lá. Entra lá. E precisando de treinamento aí, Minas Gerais é tão grande, né? É. Aí, de 500, aqui pessoal, é o Brasil. Ué. Aqui fica treinando meu pessoal aqui no interior. Eu vou. É que eu vou. Ele vai no Brasil todo, gente. Só chamar profissional. O Brasil que sabe, né? Ué, Brasil todo. Vamos lá, pensar assim. Tá fora. O nosso podcast aqui, ele tem alcance para todo mundo. Tá no YouTube, Spotify, tá no Coffee Play. E eu sei que outros coreanos assistem nosso Corém. Então, exatamente. Aproveitando até para falar, não deixa de seguir o Corém nas redes sociais, no Instagram, @CoremMG. E no Instagram também, @enfermagempod, que é o Instagram do nosso podcast. Se inscreve no canal do Corém no YouTube, @mgcorém, para ficar por dentro dos novos cursos. Lá você pode maratonar curso, podcast. Então não deixa de se inscrever lá no YouTube, no canal, para receber notificação. Ativa o sininho de notificação, porque aí todo vídeo novo você já é avisado para poder assistir. E o Corém tá cada dia mais inovando. A gente todo dia traz aqui no nosso podcast uma pessoa nova, com uma história nova, inspiradora, diferente, que a nossa intenção é mostrar para vocês que a enfermagem pode. Aproveita que você assistiu até o final aqui esse podcast, além de curtir o podcast, encaminha, compartilha ele também com outros profissionais, com outros colegas que vão se beneficiar também do nosso conteúdo. Ajuda a divulgar, divulga no Instagram, no seu Instagram, marca lá @enfermagempod, @CoremMG, marca o Anderson também lá, Treinamentos Código 3. @Treinamentos Código 3, marca ele também lá pra gente poder divulgar esse episódio que ficou fantástico, né, Anderson? Muito obrigado. Muito obrigada. A gente que agradece, ficamos muito felizes, tá? E assim encerramos mais um Enfermagem Pode.